Agora. Espírito. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. E nós vamos tirar as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Eu já quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pastor Daniel, juntamente com toda a liderança, agradecer a liderança jovem. Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Muito bom poder retornar aqui uma outra vez. E a minha oração, essa que já foi feita, que o Senhor vem fazer por nós. E que meu desejo é desaparecer na fumaça do incenso nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Porque não é difícil, é tão fácil para mim sumir na fumaça do incenso, afinal de contas, nem tamanho tem. Fizeram essa camisa tão bonita aí no Congresso de Mocidade. E não é que eu estava entrando ali, a irmã carinhosamente ali sai, fizeram nossas camisas no Congresso e tiramos uma por cento. E eu disse, que bom, eu quero. O senhor quer agora? Quero. Eu faço questão de vestir essa camisa agora. Mas aí quando eu vesti a camisa que eu coloquei por dentro, desapareceu o boneco do escritório, aí desapareceu. Mas eu fiquei com a camisa, eu falei, não, eu quero vestir a camisa da mocidade. E aí eu estou com ela aqui, mas desapareceu, portanto, eu tive que usar outra por cima, amém? Então não tem dificuldade para desaparecer nas nuvens nessa noite. Glória a Jesus. Abrimos as nossas Bíblias em Lucas capítulo de número 15, todos encontraram, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 11, diz assim: disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: pai, da minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Verso 17: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhes direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E você diz amém. Graças a Deus. Pode deixar a sua Bíblia, aquele que achar por bem, que não achar, fica à vontade. O bom é que você vai estar acompanhando isso daí. Queridos, é muito bom estar aqui para falar em um congresso de mocidade, e eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele tem muito a revelar para nós nessa noite. Afinal de contas, estamos diante de um dos textos bíblicos mais lindos da Bíblia. Talvez esse texto é o mais bonito texto da Bíblia, onde está revelando o verdadeiro amor de Deus. Pois que Deus enviara muitos homens para fazer a sua obra. Deus enviara muitos profetas, sacerdotes, reis e juízes para fazer a sua obra. E qual era a obra de Deus? Qual era o interesse de Deus em enviar esses homens?
O interesse supremo de Deus era que um homem viesse revelar o seu caráter, a sua bondade, a sua glória, o interesse que ele tinha pelos homens. Pois que a Bíblia diz que depois que Deus fez a sua casa, depois que Deus fez os céus, ele achou por bem trazer uma extensão dos céus para aqui para baixo, para algum lugar aqui. E o melhor lugar que ele fez, que ele teve, foi na terra, né? Porque muitas coisas que nós temos aqui na terra, Deus tem lá nos céus. A Bíblia diz que nos céus tem fogos, a Bíblia diz que lá no céu tem água, a Bíblia diz que lá no céu tem plantas, e a Bíblia diz que lá no céu tem cavalos, mas tudo isso é espiritual. Então Deus queria muito que aquelas coisas viessem a se materializar. Portanto, ele trouxe uma extensão aqui para a terra. E o que me chama a atenção é que a terra foi um lugar tão bom que Deus encontrou para fazer a sua extensão, que a primeira coisa que ele fez foi plantar um jardim lá no Éden. E eu olhando para a palavra de Deus dentro desse texto aqui, Jesus querendo nos revelar a grandeza de Deus, ele faz questão de revelar Deus como um grande fazendeiro. E não é só nesse texto. No livro de João capítulo 5, o Senhor Jesus apresenta Deus como também um grande fazendeiro. Portanto, você vai olhar para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está aí ao seu lado, e diz para ele, diz para ela: Deus na terra, vamos comigo, Deus na terra é um grande fazendeiro, e nós somos ovelhas do seu pasto. Quem é ovelha do pasto de Deus aqui? Deixa eu ver. Somos ovelhas do pasto de Deus. Pastor, mas Deus é um fazendeiro? É. Um juiz pode ser um fazendeiro, um jogador de futebol pode ser um fazendeiro, um advogado pode ser um fazendeiro, qualquer pessoa pode ser um fazendeiro. E Deus é um fazendeiro, e nós somos ovelhas do seu pasto. E você diz glória a Deus mais uma vez. E Deus querendo facilitar, pois que os irmãos israelitas, eles trabalhavam muito com a pecuária, muito pecuarista, com a lavoura, com a planta, camponeses, e vivia disso, vivia do gado e da planta. E como eles conheciam de có e salteado, eles conheciam como nunca a questão da lavoura, a questão do rebanho. Então Jesus vai fazer uma parábola e pega aquilo que os homens, os filhos de Israel já têm conhecimento, e faz comparações com as coisas dos céus. Aqui Jesus pega um grande fazendeiro para mostrar o amor de Deus, e ele pega dois jovens para mostrar as nossas vidas aqui na terra. Esses dois jovens, eles representam o povo aqui na terra, e por que não dizer a nossa igreja, o nosso povo. Eu estou dizendo a igreja de Deus, eu não estou falando daquela placa, daquela igreja, daquela denominação. Eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando do rebanho que pertence ao seu pasto. E preste bem atenção, que o Senhor Jesus, ele está ensinando a palavra de Deus, e de repente ajunta-se a ele muitas e muitas pessoas para ouvir a palavra. E entre eles estavam os escribas e fariseus, aqueles que escreviam as leis e aqueles que faziam as leis serem executadas. E eles estavam ali, e Jesus está pregando para as pessoas a escora, aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas, os publicanos, os fariseus, ou melhor, os publicanos, as pessoas distantes de Deus, aquelas pessoas que eles acreditavam não ser de Deus. E Jesus disse: é essa que eu quero, é esse povo aí que eu vim procurar eles, porque os fariseus já estão se sentindo tão santos que acreditam não precisar mais de perdão de Deus.
Os escribas, de tanto escrever, acreditam que não precisa mais se prostrar diante de Deus. E Jesus começa a falar para aqueles que de nada entendiam, que não conheciam das leis, e foram juntando muitas pessoas, e os fariseus estavam ali. E como Jesus percebe que eles não estão aceitando aquela mensagem, aquela pregação, porque ela está sendo dirigida aos gentios, Jesus lança a primeira parábola e diz assim: olha, um certo homem, ele tinha 100 ovelhas, ou melhor, entre vocês aqui, que são criadores de gado, são criadores de ovelhas, me diga uma coisa: qual de vocês aqui entre vós, que tendo 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas desaparecer, qual de vocês não deixa as 99 no deserto e vai em procura daquela que se perdeu? E todos concordaram que... E não era só questão do amor, pelo fato de ser animais de estimação, porque não era, é porque era um meio de sobrevivência do povo de Israel. A ovelha não perdia nada. Da ovelha eles vendiam a lã, vendia a gordura, vendia os ossos, e vendia até o estreco, o estrundo das ovelhas. Então Jesus estava falando de algo que eles têm grande conhecimento. Jamais eles perderiam uma ovelha daquela. Eles iam em qualquer lugar por causa de uma ovelha. Então, nesse primeiro ponto, Jesus demonstra o amor que eles têm, a preocupação em perder uma ovelha. Em seguida, Jesus disse assim: olha, qual de vocês aqui, ou melhor, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dela, não acende a candeia, varre a casa e procura com diligência até encontrá-la? E depois que encontrar, convida as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Então Jesus coloca isso bem claro para eles. E dentro disso aqui, Jesus vai mostrar e revelar o grande amor de Deus, que até então ninguém conseguiu revelar. Moisés, o homem mais manso da terra, não conseguiu revelar o amor de Deus. Os reis, os juízes, os sacerdotes, por maior amor que tivera, não conseguiram revelar o grande amor de Deus. Mas agora se chega Jesus, e Jesus precisa revelar de fato quem é Deus. Pois a religião, ela ensinava nos dias de Moisés e os fariseus, ensinava que qualquer coisa, em qualquer ponto que errou, teria que ser apedrejado, e as pessoas teriam que servir a religião por força e quase por violência, porque ninguém poderia errar. Afinal de contas, no Antigo Testamento, ninguém tem um sabão para lavar o pecado dos homens. Então é melhor trazer sobre eles um jugo, um medo, temor através das leis, apedreja, mata, enfim. Então eles não conseguiram revelar o amor de Deus. E vem Jesus no meio daquele povo que prega o nome de Deus, mas não conseguiram revelar o verdadeiro amor de Deus. Aí Jesus disse assim: um certo homem, ele tem 2 filhos. Esse homem é um grande fazendeiro, e os 2 meninos cresceram junto com ele, trabalhando ao lado dele. Esses meninos muito honestos, meninos direito, trabalhadores. Mas uma certa feita, o filho mais novo, ele começou a olhar para a vida, disse: não, eu não consigo viver isso aqui. Isso aqui está meio embaçado, eu não posso fazer nada.
Eu não posso ir, não posso voltar, não posso fazer, não posso deixar de fazer. Eu sou um prisioneiro. Eu tenho que conhecer a minha vida. E esse jovem então chega para o pai e ele vai fazer algo que os fariseus, os intérpretes da lei, jamais aceitaria tal ação desse jovem. E o jovem chega, na parábola Jesus diz que o jovem chega e diz: pai, eu quero a parte da fazenda que me resta. Primeiro, ele jamais poderia fazer isso, porque quem receberia a primeira parte da fazenda era o filho mais velho. Então, como ele é jovem, ele está impedido de fazer tal coisa, porque o filho mais velho é quem tem o direito de pedir ou de receber a parte da fazenda, porque ele é o mais velho, ele é o primogênito. E segundo, que se o pai está vivo, então não tem herança. Enquanto o pai está vivo, filhos não têm herança. O filho pode receber ajudas, pode receber partes de bens, não como herança, porque herança só vem depois da morte. Então, quando esse filho chega para o pai e diz: eu quero a parte da herança que me pertence, parece que ele está dizendo que a vida do pai não lhes traz nenhum interesse. Não me interessa se o Senhor vive ou se está morto. O que me interessa agora é a minha liberdade. Chega dessa onda de eu ficar debaixo do teto do Senhor e recebendo ordens e mais ordens e mais ordens. Chegou a hora de eu cair fora. E o pai com o coração apertado, o pai triste, porque aquela ação não é correta. O pai recebe uma mensagem no seu coração, e a mensagem é: os meus bens é melhor para ele do que eu. Os meus bens para ele é melhor, a fazenda é melhor, o dinheiro é melhor do que a minha presença. E esse moço rebeliou, pega parte da fazenda ou parte de bens em dinheiro, e ele então parte em rumo ao desconhecido. Parte em rumo ao desconhecido. E chegando em uma terra estranha, ele encontra com alguns amigos, e muitas mulheres, e muita bebida, e muitas orgias, e muita festa, e muita garganta, e muito papo, e muito estilo, e muito eu posso, eu faço. E vai ele, e ele cai na gandalha. O camarada não tem conhecimento do jogo mundâneo, o cara nunca foi ímpio, o cara nunca bebeu, o cara não tem conhecimento de mulheres lá de fora, e ele se joga no meio da galera. E aí o mundo estava de braços abertos e diz: pode vir, porque eu sou todo seu. E ele se joga nos braços do mundo e começa a gastar todos os seus bens. E parece-me que é uma das primeiras coisas que ele faz, porque as pessoas naquele tempo, primeiro que naquele tempo não tinha carros além de charrete ou carroça. Então o transporte é camelo, cavalo, jegue, jumento. E parece que eu vejo que ele foi para um outro país. Ele pega um bom cavalo e sai montado no seu alazão, riscando terra para trás. E ele arrochava o seu cavalo e dizia: perna, cavalo, para que eu te quero. E ele começa a gastar todos os seus bens. Chegava nas portas das bodegas, dos bares, riscava o cavalo, descia do seu alazão, e as pessoas olhavam no cavalo: mas que cavalo? Mas será que está montado nesse cavalo é um simples vaqueiro? Não, é o filho do fazendeiro.
E ele já descia botando banca. Põe bebida para todos. Quem bebe faz isso. Põe para todo mundo aí. Afinal de contas o cara não conhece ninguém ali. O que ele quer é fazer amizade, ainda que seja amizades negativas. Desce a bebida para todo mundo aí. E aí ele vai gastando, e vai gastando, e vai gastando, e vende o seu cavalo, e vende o seu anel, e vende as suas roupas, e vende o seu chinelo, e vai gastando. E quando ele vende tudo para segurar a sua vaidade, sobre aquela terra vem uma grande carestia, uma grande fome, uma grande peste vem naquela terra. E agora pega o jovem desprevenido, despreparado para encarar o mundo, sem dinheiro, sem cavalo, descalço e sem anel de autoridade. E agora o que fazer? O que fazer agora? Porque quando o dinheiro acabou, as mulheres afastaram. Quando o dinheiro acabou, os amigos já não queriam mais estar ao lado dele. Ele não tem mais nada a oferecer. Até o linguajar dele é diferente lá de fora. Porque é assim, quando você está na casa de Deus, vivendo a Deus, e que você sai, a sua linguagem é diferente lá de fora. As pessoas podem até tolerar, porque daqui a acolá você diz: está repreendido, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Deus é mais, Deus o livre. E começa usando esses termos aí, e as pessoas ímpias não gostam de ouvir isso. Mas como ela está querendo fazer amizade com você, elas toleram isso. Mas quando o dinheiro acabou, quando a sua moral foi lá para baixo, quando ele foi desclassificado, humilhado, desiludido, as pessoas começaram a afastar e afastar, e ela se encontra só, no estreito, sem dinheiro, sem amigos, sem mulheres. O mundo acabou. E agora? Causa perdida? Não, ainda está vivo, ainda tem jeito. Pode voltar, pode dar volta por cima, pode fazer qualquer coisa, porque ainda está vivo, não está morto. Entenda que antes de Jesus falar dos dois irmãos, ele falou das ovelhas. E quem perde ovelhas, perde pouco. Quem tem 100 ovelhas perde uma, perde 1%, perde pouco, perde animais. Mas depois Jesus fala da dracma. Dracma é dinheiro. Alguém pode perder animais, ovelhas e dracmas, mas das dracmas a mulher tem 10, perdeu uma, ela perde 10%. Mas no menino, no filho, o pai tinha 2, perdeu 1, 50%. Porque quando se perde bens, se perde poucas coisas. Mas quando mexe nos filhos, quando mexe na família, ele mexe em toda a estrutura. Filho é a estrutura da família. Você faz parte da família de Deus. Mexeu em você, mexeu na família de Deus, mexeu na igreja, mexeu em filhos. Afinal de contas, Israel foi conhecido como ovelhas. São ovelhas do meu pasto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era conhecido como ovelhas. Depois os fariseus começou a comprar, fazer comércios do povo. Então esse povo deixou de ser ovelha e passou a ser produto do sustento, da vaidade dos fariseus. Aí vem Jesus e converte a ovelha, e converte o dinheiro em filhos. Toca no irmão que está do seu lado e diga: você agora é filho, você é filho, você é filho. Veio para os que eram seus, mas os seus não lhe receberam. Mas todos, quando lhe receberem, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós estamos trabalhando com filhos, não estamos trabalhando mais com ovelhas.
com simples ovelhas ou com moedas. Estamos trabalhando com filhos. Mas o filho agora, ele está perdido no meio do nada. A terra é estranha, ninguém conhece ele ali. Alguém já viu no bar? Eu vi aquele cara lá no barzinho, eu vi ele lá na bodega, eu vi ele lá tomando uma coisa. Eu não sei bem o que ele era. Ele chegou aqui na fanfarra, aí meio que crente, meio dizendo que era cristão, mas aí agora como ele está? E as pessoas foram se separando dele. Ei, de repente, quando ele se encontra no meio do nada, ele saiu procurar trabalho. Ele não saiu para procurar emprego, ele saiu para procurar um trabalho. Cavar terra é um trabalho, pegar peso é um trabalho, cavar um buraco ali, levar pedra, isso é trabalho. O emprego é diferente, mas ele saiu para procurar um trabalho. Qualquer coisa que eu faço qualquer coisa. E de repente ele chega em um dos cidadãos daquela terra e diz para ele: eu preciso trabalhar. O cara disse: olha, a carestia está muita, o desemprego é total, já vieram outros aqui. E ele disse: não, mas é porque eu sou de outro país, eu acabei com meu dinheiro.